Bom, aqui eu vou fazer a tartaruga, algumas tartarugas. Aqui eu vou fazer a tartaruguinha. Eu separei aqui esse tom pra fazer o rostinho dela. Eu vou tirar aqui 14 gramas para o rostinho. Eu vou tirar 2 de uma vez, porque eu vou fazer 2. Que já agiliza a minha produção. Essa parte aqui eu vou deixar reservada para fazer as patinhas. Eu vou guardar uma aqui. Então, 14 graminhas para fazer o rostinho. Vou fazer aqui uma bolinha. Aqui eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui. Vou alisar. Vai ficar assim. Aqui eu vou pegar um marcador de boca. Vou fazer a boquinha. E aqui eu vou colocar o olhinho. Esses aqui são pititicos. Nesses modelinhos aqui, eu gosto de colocar as miçanguinhas pretas. As meia pérolas. Mas aqui, como é topo, e o polvo e a baleia foram com olhos adesivos, principalmente pelo tamanho deles, né? Aí os outros bichinhos acabam tendo que seguir a mesma linha. Porque ficaria estranho se eu fizesse eles com o olho adesivo e os outros bichinhos com olhinho de pérola. Então, para seguir, né, uma harmonia, eu vou fazer todos com os olhinhos adesivos, tá vendo? Olha só que fofuchinha. Aqui eu vou espetar a cabecinha dela, depois eu vou pôr um detalhe aqui, então não tem problema. Depois eu ponho uma bolinha aqui em cima pra dar um acabamento, mas eu vou deixar ela secando assim, para que ela fique melhor. Então, a cabecinha tá ali, agora eu vou fazer a outra. Vou fazer duas, porque são 2 topos. Só que um é com polvo e outro com a baleia, né? No polvo vai ter mais peixes. Porém, eu quero colocar alguns detalhes a mais. O do polvo é o do Eric. E o Eric gosta de peixes. Aí a mamãe pediu pra me colocar mais peixes. Mas eu vou colocar alguns outros detalhes para agregar mesmo a peça.
Esses adesivos pequenininhos assim são mais trabalhosos. Olha só que fofurinha. E agora eu vou fazer o casco. Já vou deixar pronto. Vou fazer o casquinho delas e já vou deixar prontinhos. Como aqui é um tamanho novo, vou pensar aqui. Essa bolinha aqui tem 35 milímetros. Então, R$17,5 para um casco. R$17,5 para o outro. Eu vou fazer o casco delas com 17,5 gramas. Nessas aqui eu não vou colocar bolinha de isopor. Na outra aqui, essa que eu fiz para enfeite de planta, eu coloquei bolinha de isopor. Mas esse modelinho aqui vai ser um pouco diferente e aí eu não vou utilizar. Eu vou fazer com a massa direto, porque eu quero dar outro movimento para ela. Então, se eu colocar a bolinha de isopor ali, vai me dar um pouquinho mais de trabalho e não é necessário. Ainda que para o topo fosse muito bom ter mais leveza, né? Que eu vou fazer esse movimento aqui na mesa, ó, um movimento de, como se fosse fazer uma coxinha, mas só que com a parte de baixo na mesa. Quero deixar ela mais altinha, tá vendo? Aqui eu vou fazer um acabamento. Com o dedo aqui embaixo eu vou apertando, ó, em toda a lateral, pra dar esse movimento aqui. Quase que um copinho. E vou fazer aqui a mesma coisa com o outro.
Eu só vou abaixar um pouco. Eu quero elas cascudinhas, mas não tão altas assim. Basicamente isso, é o casco. E aí eu vou deixar secar, pra depois eu poder colocar as patinhas. Não vou fazer marcação aqui das patinhas nem nada. Essa aqui, quando eu fiz o casco, eu já coloquei as patinhas, mas porque ela ficaria reta. Essas aqui eu vou dar um movimento pra elas no topo, então eu não vou colocar as patinhas agora por isso. Então aqui eu vou deixar elas aqui para secarem. E bora pra outra parte. Agora eu vou fazer aqui o caranguejo. Vou fazer um caranguejo menorzinho, né? Proporcional à tartaruga e aos outros bichinhos, claro. Então, eu vou pegar pra fazer o corpinho dele aqui 8 gramas. Oito graminhas. Aqui eu vou fazer uma bolinha. E vou dar uma achatadinha aqui, ó. Deixando ele tipo como se fosse um ovinho. Passou na mesa aqui. Como se fosse um ovinho. Deixar ele aqui assim. Eu já vou fazer 2. E aí o outro eu vou deixar no outro topo, ou eu uso aqui de outra maneira. E aqui eu vou pegar pequenos pedacinhos não tem uma medida certa. Dando 3,7 o que eu vou gastar pra fazer os detalhes aqui das perninhas dele, ó. Só pra ter uma noção mesmo, mas aqui é muito difícil de medir, porque não tem um tamanho certinho e aqui é meio que no olho mesmo. Então, é só pra dar um norte, tá bom? Mas aí... E até pra gente conseguir calcular bem também é bom
Vou pesar aqui pra isso mesmo. Aqui já deu 3,9. Então, 2 pedacinhos a mais. Já separei dos dois. Aqui eu vou fazer esse movimento aqui, tá vendo? Com todos. Esse aqui eu vou fazer uma bolinha. Vou achatar. Fazer esse movimento aqui, ó. E esses aqui eu vou dar uma achatadinha neles, ó. E uma curvadinha. Eu vou fazer a mesma coisa com estes aqui. Eu já vou fazer de uma vez para deixar pronto. Como eu estou fazendo em produção, mais de um, aí é importante já aproveitar e já fazer de uma vez. Aqui eu já vou até achatar eles de uma vez. Então aqui, agora eu vou montar aqui. Aqui eu vou vou juntar pra ele ficar um pouquinho mais seguro. Aqui, ó.
Aqui eu vou passar um pouquinho de água e vou unir aqui. Aqui eu não vou passar cola para não atrapalhar o acabamento. Como a massa está úmida, não precisa. Só que sempre reforçando aqui atrás, ó. Tá vendo? Depois eu vou pôr um detalhe aqui para firmar um pouquinho melhor. Aqui eu vou passar água. Aí a gente gruda na parte de baixo e... Tá vendo? Olha que fofinho. Aqui eu vou fazer um detalhe nele aqui depois, aí eu vou fazer uma marquinha aqui só pra eu ter uma referência. Mas aqui eu vou fazer uma boquinha com canudinho mesmo. Vai ser uma boquinha e aqui eu vou pôr os olhinhos. Vou até subir um pouquinho mais, que eu acho que ficou um pouquinho baixinho. Fazer ela de lado, que aí...
Aí amanhã eu coloco os olhinhos neles, porque eu já vou colocar de uma vez. Na verdade, eu já vou colocar de uma vez. Vou fazer aqui. Vou tentar aproximar ao máximo o tamanho dessas bolinhas. Para ficarem próximos, né? E aqui eu vou juntar elas, tá vendo? Juntar e dar uma leve apertadinha. Aí nesse caso aqui eu vou passar um pouquinho de cola. Vou apertar aqui bem. Porque ficou muito apertadinho. Passar um pouquinho de água aqui. Esse aqui é a mesma coisa. Depois eu venho reforçando esses olhinhos aqui. Poderia pôr um ferrinho aqui agora, mas não vai ser o caso, porque meu arame galvanizado ali é grosso, não vai ficar um acabamento bom. Aí o que eu vou fazer ali, depois é colocar um detalhezinho no olhinho, tá bom? Então aqui, escrever aqui, tartaruga, caranguejo. Se a gente deixar esse olhinho só assim, ele fica muito frágil. Então, o ideal é colocar um ferro aqui. Mas como ele é muito pequenininho, muito delicado, depois eu vou vir fazendo um detalhe aqui. Não vou fazer agora, porque acabou que tá mole. Eu poderia ter feito até antes, talvez. Mas aí depois eu venho fazendo outra coisa aqui pra dar um acabamento, tá bom? Aqui eu vou deixar secando. Esses vão ser os dos topos. E aí depois eu vou fazer também alguns modelinhos para os tubetes. Mas por enquanto eu estou confeccionando as peças do topo. Por quê? O topo, a modelagem é diferente. Os tubetes e os potinhos são uma modelagem mais básica, né? Então não vai ser iguais, não serão iguais. Então não tem necessidade de fazer junto, porque vai ser outra modelagem. Então aqui eu já fiz a tartaruga, já fiz o caranguejo, a baleia e o polvo tá em andamento, né? E agora que eu vou ter que fazer
um peixinho, as plaquinhas para o topo, né?